Bem-vindos a mais um podcast da Rede Energia, a sua escola prática para o mercado. Eu sou Fabiola Sena, uma das hosts desse podcast e cofundadora da Rede Energia. Hoje nós vamos conversar sobre liderança e carreira com a Shirley Ortiz, que é mentora de líderes e criadora da liderança integrativa. Lembrando que se você tem interesse nesse tema, a Rede tem uma seleção de conteúdos exclusivos onde você encontra mentorias, masterclasses, podcasts, artigos, enfim, tudo sobre o assunto. E o link para acessar essa trilha, que é exclusiva dos nossos assinantes anuais, vai ficar aqui na descrição do episódio. E antes de passar a palavra para a Sheila se apresentar, nós vamos passar algumas informações sobre a nossa escola. A Rede Energia é a escola de formação contínua para carreiras que precisam compreender tudo sobre negócios, mercado e regulação, nos segmentos de geração, comercialização, transmissão, distribuição e transição energética. A Rede possui 3 produtos de capacitação: cursos in company, cursos avulsos com experts no mercado e a assinatura anual, nossa principal capacitação. Te convidamos a seguir a Rede Energia na sua plataforma de podcast favorita e também no Instagram, LinkedIn e Telegram para acompanhar todo o nosso conteúdo gratuito. Tudo isso você encontra no site da Rede, redenergia.net. E depois desse pequeno comercial, Shirley, por favor, se apresente e na sequência a gente já começa o nosso bate-papo. Oi, Fabiola. Primeiro é um prazer estar aqui contigo, com todas as pessoas que acompanham, né, esse podcast e dizer que faz parte da minha história, né, essa conexão com o setor elétrico. Foi onde eu comecei minha carreira atuando no setor da energia, na ENDE Brasil Energia. E depois de atuar, então, no corporativo, depois da ENDE na Digital Tecnologia, eu fui fazer essa migração para o desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento humano das empresas, trabalhando com cultura organizacional e depois focando mais na liderança mesmo, né? Onde eu tenho feito trabalho daí com treinamentos, workshops com líderes nas empresas, em company, mas também mentoria executiva e mentoria com aqueles líderes que querem, sentem essa necessidade de desenvolver as competências humanas para que possa desenvolver mais as pessoas do seu time, ter melhores resultados, enfim, ter uma evolução real, né? De dentro para fora, do próprio líder, da própria pessoa, impactando positivamente a empresa, o negócio e as pessoas envolvidas, né? Então, trazer esse tema que tem tudo a ver com complementando essa dimensão técnica que vocês têm tão forte, né, Fabiola? Agora trazendo cada vez mais essa expansão também das competências humanas que faz com que a pessoa possa estar ainda mais apta a desenvolver excelentes negócios, resultados para a sua própria vida, para a sua carreira e também para o ambiente onde ela participa, né? Então, é um prazer fazer parte disso. Não, o prazer é meu, porque a Shirley foi uma das primeiras pessoas que eu procurei, acho que talvez há mais de 10 anos, né, Shirley, para fazer um processo de coaching, quando isso nem era muito falado. A Shirley já foi uma precursora desse conceito, né, de mentorias, acompanhamento, enfim. Então, ela foi muito importante em 2 momentos da minha carreira executiva. Eu chamei a Shirley para me ajudar e realmente foi incrível. Então, o prazer é nosso poder trazer aí uma pequena pontinha de Shirley Ortiz aqui para o pessoal ouvir hoje. E um pouco mais para frente também a gente vai falar aí que quem tiver interesse em se desenvolver um pouco mais, a gente vai abrir um curso no segundo semestre aqui na Rede Energia, em que a Shirley vai ser uma das professoras e vai ser muito legal. Mas hoje nós vamos conversar sobre liderança, carreira, cultura organizacional. Então, eu queria explorar um pouquinho com você alguns conceitos. E o primeiro que eu queria perguntar, Shirley, afinal, o que que é liderança integrativa? Conta mais pra gente o que é isso. Bacana, Fabiola. Então, essa abordagem, né, que é uma abordagem humanizada, ela vem especialmente dos meus últimos 5 anos de atuação com clientes, tanto da área de tecnologia como também indústria, onde eu fui sentindo, nesse trabalho muito consultivo de entender as dores do cliente, criar programas de desenvolvimento exclusivos, eu fui percebendo que tem dores que são muito comuns em todas as empresas, em todos os lugares, e os caminhos de solução também são muito efetivos para todas as pessoas que estão nesse ambiente de interação, né? Porque a liderança envolve muito mobilizar pessoas para objetivos comuns. E aí, a liderança integrativa, ela é um método que ele traz justamente o equilíbrio entre o cuidado com as pessoas e o foco em resultado.
É quando a gente traz essa dimensão do equilíbrio, é porque as pessoas tendem a ver que é uma coisa ou outra, mas na verdade é muito mais uma integração, né? Porque quando a gente consegue melhor das pessoas, olhando para o ser humano como um ser inteiro, essa é a segunda premissa, né? Como um ser humano integral, tanto o líder olhando para si mesmo, se percebendo nas suas dimensões física, mental, emocional, social, espiritual, e tendo essa capacidade de olhar para uma pessoa do seu time e respeitar a grandeza, a inteireza desse ser humano. E aí sim a gente tem um ambiente muito mais potente, mais rico, onde cada um consegue se colocar por inteiro e contribuir na sua máxima potência, né? E aí dentro disso a gente tem alguns pilares. Um deles é a comunicação, que aliás é a minha origem, né? Eu sou de formação de base da comunicação social. Então, nas empresas é nítido que a comunicação sempre é uma grande dor e ao mesmo tempo sempre é um grande fator de abrir caminhos, de integrar as áreas, enfim, de mover a transformação. Outra, inteligência emocional, cada vez mais necessária. Outro é segurança psicológica, que é justamente trazer uma dimensão maior desse ambiente onde as pessoas se sentem livres, aceitas, respeitadas para ser elas mesmas e conseguem soltar um pouco o medo, né, e contribuir mais. Então, são alguns caminhos para que a gente tenha cada vez mais um desenvolvimento coletivo com impacto, no caso, no resultado. Legal, porque eu conheço o conceito de medicina integrativa, que eu acho que tem um pouquinho a ver, né? Até porque a sua mãe também, eu sei muito bem que também já cuidou de mim, ela tem um pouco esse toque integrativo, então realmente, como diz, a fruta não cai longe do pé, né? Esse conceito Com integrativo é muito certeza. interessante porque ele junta vários pedaços, né? E que na verdade não são pedaços, não podem ser vistos como pedaços, né? E de fato transcende, né? É um todo que, se você olha separadamente, tem seu valor, mas quando você junta tudo, é muito mais potente. Eu acho que essa palavra potência que você trouxe é bem interessante. Aí, Shirley, desses pilares, eu queria falar sobre um que talvez seja um dos mais críticos hoje em dia, ou eu diria sensíveis, eu acho que é a melhor palavra, que é a segurança psicológica, né? Sobretudo quando a gente vive hoje uma questão geracional, porque nas empresas a gente vê várias gerações atuando ao mesmo tempo. Então, tem pessoas da faixa dos 20, dos 30, dos 40, dos 50, dos 60. Então, essas pessoas, elas viveram, né, até nas suas famílias, do perfil até educacional de cada uma, fases diferentes. E aí eu imagino que a segurança psicológica, ela deve ser um tema justamente para você trabalhar esse intergeracional. Fala um pouco sobre a importância desse conceito da segurança psicológica e por que que ela traz valor, né? Porque você falou muito do negócio e das pessoas, né? Como que isso você traz sinergia para o negócio ao trazer um ambiente mais seguro psicologicamente? Excelente. Então, a grande questão é que hoje os ambientes de trabalho estão cada vez mais complexos, né? É tudo muito rápido, muito instável. E, em função desse dinamismo todo, a gente não consegue mais fazer como se fazia antigamente, de uma pessoa sozinha dar conta de um trabalho. Digamos, um marceneiro, ele conseguia fazer um móvel sozinho, sei lá, um escultor faz sua própria peça. Mas quando a gente olha para a complexidade que tem hoje, a gente precisa das diferentes perspectivas, dos diferentes conhecimentos, dos olhares que possam se somar. E aí, dentro disso, a gente olha para a questão da colaboração. É fundamental hoje para a gente ter times de alta performance que a gente tenha ambientes colaborativos, onde cada pessoa dá o seu melhor e a soma é que vai trazer um resultado excelente. Só que a grande barreira da colaboração é o medo. Porque nós, seres humanos, a gente tem essa dimensão, de autoproteção. A gente tem naturalmente medo de ser rejeitado, medo de não ser aprovado, medo de, às vezes, ser ridicularizado, ser humilhado. Então, quando a gente tem, e é na natureza humana mesmo isso, esse medo, a gente acaba, às vezes, se fechando, deixando de fazer uma pergunta, porque pode ser considerada uma pergunta idiota, digamos assim, deixando de trazer uma ideia, porque às vezes nas empresas a gente tem uma ideia, mas ela não está fechada, não está redonda. E aí, se você está num ambiente que não é seguro psicologicamente, alguém traz uma ideia, já começa as críticas. Ah, mas e tal coisa? Já começa a ver os pontos falhos numa maneira, digamos, negativa. Se a gente está num ambiente seguro, uma ideia inacabada, ela é muito bem-vinda. Por quê? Porque ela vai ser construída coletivamente.
Então você traz uma ideia, você tem uma perspectiva, mas você sabe que não está pronto. Mas você tem coragem, ousadia para trazer aquilo. E aí o outro vê, nossa, muito bom isso. E aí já traz uma outra perspectiva que soma. E a gente vai como se fosse construindo aquele novo desenho, né? Então a grande questão é que quando a gente cria um ambiente onde a cultura tem uma segurança psicológica, a gente faz com que as pessoas possam soltar o medo, tirar essa barreira, e aí, livres do medo, a gente consegue fazer um movimento que sai da autoproteção individual e vai em direção ao coletivo, a essa colaboração, que nos coloca numa dimensão interna de servir, né? Eu colocar o meu melhor. Em função do coletivo, para que a gente tenha um resultado melhor para todos, né? Para os nossos clientes, para nossa empresa. E aí é o grande poder, quando a gente entende que a gente pode sair um pouco do ego, da autoproteção, não, tipo, eu não vou dizer que vão achar, ou vou garantir o meu, vou cuidar da minha área, e eu posso me colocar no meu eu verdadeiro, no meu essencial, trazendo toda a minha contribuição em prol, do todo maior, né? Que aí tem essa dimensão de que estamos todos interconectados, interligados. E essa questão que tu traz da intergeracionalidade de hoje, ela é fundamental, porque acontece? Quando a gente tem ambientes de pessoas, diferentes idades, diferentes formação cultural, diferente também a questão da referência mesmo, até social e econômica, né? Estão diferentes patamares, níveis de experiência na vida. É muito fácil das pessoas se fecharem porque acharem que elas são menos alguma coisa. Eu tenho menos experiência, ou, enfim, eu sou menos. E aí a gente perde uma grande dimensão daquele ser humano. Então, quando a gente consegue entender que toda pessoa soma, isso é fantástico, é maravilhoso. E aí precisa criar esse espaço onde haja abertura para cada um se colocar, né? Até eu comentei contigo, né, Fabíola, que eu assisti o episódio de vocês sobre a história da Rede Energia, né? Onde tu e as outras sócias vão comentando e eu achei fabuloso. Por isso, tem diferentes idades, diferentes experiências e cada um conseguindo perceber o valor do outro, o que que o outro agrega. E a gente só consegue ver o valor do outro quando a gente está se sentindo também aceito e respeitado. Então, quando eu me sinto respeitado, me sinto seguro para me expor, para trazer minha contribuição, eu tenho muito mais capacidade de ter esse olhar apreciativo e ver a complementariedade, né? Que isso é riquíssimo. É muito legal. Eu queria até trazer um exemplo aqui, Shirley, de um amigo nosso, que é o Diogo, né? Ele tem uma empresa de uma madeireira e ele fez há 2 anos uma semana do carpinteiro. Então era, acho que era tipo assim, do dia 7 ao dia 14 de setembro, a semana do carpinteiro. Então ia ter vários eventos, ele ia fazer uma semana bem rica realmente para fazer mexer um pouco a questão de marketing, né? Então ele mandou fazer um backdrop, um banner, para colocar na frente da madeireira. E ele, então, ele junto com o pessoal do marketing, né? O pessoal do marketing sugeriu o desenho, sugeriu onde ia ficar a data. Ele verificou, o irmão dele verificou, o pessoal lá que foi fazer a impressão do backdrop verificou. No dia que foi colocar o banner na frente da madeireira, Semana do Carpinteiro, de 7 a 14 de setembro, beleza. Era de 7 a 14 de setembro. Botaram o tal do backdrop e aí passou o Tonho. O Tonho é um senhor que trabalha lá na manutenção da madeireira, que corta madeira, uma pessoa super simples educacionalmente. Passou na frente do banner e falou: Ó, setembro! Não tinham colocado R. E ele falou: gente, olha como isso, de fato, 4 pessoas viram. Ele viu, o irmão dele viu, o rapaz do marketing viu, o rapaz que imprime, e o Tonho, que trabalha lá serrando madeira, foi a pessoa que viu aquele erro de português, né? Então, assim, olha como isso realmente trazer essa segurança nele. Poxa, Tonho, vamos arrumar isso agora. E, enfim, emendaram lá, botaram por cima lá do backdrop, botaram setembro, né? E olha como, de fato, isso também é um exemplo interessante, né? De você ter Com espaço para certeza. pessoa simples, ele podia ter vergonha, né? Ou sei lá, será que, né, não tem vou falar para o meu chefe aqui que ele errou um negócio que já está pronto, deixa assim, né? Então o Tonho se sentiu ali aberto a fazer essa observação e eles tiveram tempo hábil para fazer esse ajuste ali no banner, né? Esse exemplo é perfeito, porque é esse sentimento de permissão, né? Essa permissão de que, tipo, eu posso contribuir. Não é a minha função, não é o que eu faço, mas eu posso contribuir. Quanto a gente vê nas empresas, as pessoas têm dificuldade de dar permissão para alguém de outra área contribuir, por exemplo.
Ah, não, isso é do marketing, isso é do comercial, isso é da operação, isso é do financeiro. E às vezes as pessoas percebem bem isso, um problema, um erro, e às vezes é um risco alto. Um risco tanto para as pessoas como de perda financeira, imenso. E às vezes as pessoas preferem ficar quieto, porque o silêncio é mais seguro, né? E aí a gente perde. Então é maravilhoso quando a gente tem esse espaço. Não, cara, eu posso palpitar no sentido positivo, né? Porque eu estou fazendo isso olhando para o nosso negócio, para nossa empresa, para o nosso time. E aí é fabuloso. Legal, Shirley. Agora eu queria até pegar um gancho no caso do Tonho, né, e do Diogo. Esse caso a gente até brinca, assim, aqui na F7, aqui na Rede, a gente vive brincando sobre esse tema, né? Quando a gente encontra algum errinho, a gente fala, ó, setembro, né? A gente sempre brinca, assim, e faz até uma, assim, poxa, a gente não pode errar uma coisa básica, né? E é muito bacana. E eu queria saber o papel do líder, né? Qual é o papel do líder para ele viabilizar, para ele trazer esse ambiente em que haja esse conforto de se expressar. Como ser um líder assim, Shirley? Muito bom. É a primeira, essa grande questão de que, quando a gente fala de times de alta performance, a gente vê que cada pessoa que está participando, ela tem, digamos, um papel ativo na construção desse ambiente de segurança psicológica. Ou seja, todo mundo, se eu estou numa reunião, a forma que eu lido com meu colega, não importa se eu sou ou não líder, ela vai também contribuir com esse ambiente, sendo positivo ou não positivo, né? Saudável ou não saudável. Mas o líder é aquele que vai dar os contornos. Então, às vezes, até numa empresa, a gente olha para o setor elétrico, tem empresas enormes, né? A gente olha para a cultura da empresa como um todo. Existe sim a cultura da empresa, mas se a gente pensar, existe a cultura dos times. Que é na mesma empresa, às vezes a gente tem uma diretoria que é muito mais aberta, muito mais, um nível de segurança psicológica muito mais alto, ou numa área, num departamento, enfim. Então, o que que significa isso? É quando o líder, ele é capaz, primeiro, de escutar as pessoas. Então, a dimensão da escuta, ela traz, assim, uma abertura ao ser humano que é fantástica. Eu sempre digo que o fator mais importante da comunicação não é só o comunicar, se expressar bem, e sim saber usar a escuta profunda, que é aquela escuta que tu ouve com a mente aberta, querendo entender mesmo a lógica do outro, entender um ponto de vista diferente, tendo uma curiosidade cognitiva de por que que ele pensa tão diferente de mim? O que que tem por trás disso? E aí ter essa conexão também emocional, de tipo, eu ouvir com o coração aberto, com empatia, sentindo, né, dando espaço, tendo compaixão por aquilo que a pessoa está me trazendo. E aí, quando a gente tem isso, a gente consegue fazer com que as pessoas se coloquem nesse seu lugar, que é um lugar mais humano, que inclusive traz a dimensão da vulnerabilidade, né? E a vulnerabilidade é quando a gente se sente o quê? Numa situação onde a gente está exposto emocionalmente, porque não tem controle, porque não é um fato totalmente concreto e objetivo, né? E aí o líder é aquela pessoa que vai trazer isso com naturalidade, trazendo que todos nós somos humanos, inclusive trazendo essa questão da permissão para o erro. Porque o erro, ele é necessário para o aprendizado, é necessário para o crescimento, né? Então, até tem um autor que eu gosto muito, que é o Timothy Clark, que traz os 4 estágios da segurança psicológica. O primeiro deles é a pessoa se sentir segura para interagir. Ou seja, poder se expressar, perguntar, trazer suas ideias, ter trocas, né? O segundo é seguro para aprender, no sentido de eu posso me permitir fazer algo novo, porque se eu errar, eu tenho um escopo que entende que aquele é um erro de experimentação. Não é um erro por negligência, que é totalmente diferente, né? Então, quando a gente tem um líder que olha para isso e dá essa, digamos assim, ele dá um aval, uma segurança para a pessoa ousar mais, né? Tentar fazer coisa diferente, a gente consegue ir para o outro nível, que é a permissão para colaborar, para contribuir. Aí entra essas dimensões, inclusive naquilo que não é, teoricamente, não é no desenho lá da minha função, a minha a alçada, mas que eu posso trazer a minha contribuição, né, pela minha experiência, pela minha visão de mundo, porque a gente é muito mais só conhecimento e questão, digamos, da vida profissional, né, Fabiola? Às vezes a gente consegue agregar por uma experiência de vida, por uma viagem, por conhecer alguém na nossa vida pessoal que, por acaso, contou alguma coisa que naquele momento você tem um insight e você pode trazer uma contribuição significativa, né? E o quarto estágio, então, primeiro, seguro para interagir. Segundo, seguro para aprender. Terceiro, seguro para colaborar. O quarto, que é o mais difícil, é o seguro para questionar o status quo, para inovar, para, tipo, realmente, a gente sempre fez assim, mas por que não tentar diferente? Sair daquele padrão, né? Isso é super raro. E se não tiver um líder que cria as bases, as condições para isso, as pessoas simplesmente elas vão bater naquela tampa e elas vão murchar, elas não vão
se desenvolver, evoluir, colaborar acima do que o líder permite. Então, o papel do líder é fundamental, é ele que vai mobilizar a empresa para ter esse espaço criativo, colaborativo, né, que pode ir muito além. E aí o líder, a gente não está falando só de CEO, né? Na verdade, as lideranças dos núcleos, né? Seja um supervisor, um coordenador ou a liderança situacional, às vezes você é simplesmente o líder porque você é o gestor daquele projeto específico, né? Então, a gente não precisa ter uma liderança formalizada hierarquicamente numa caixinha, né? Então, acho que isso é bem bacana a gente perceber isso, né, Shirley? E eu acho que você falou uma palavra que para mim é a que eu vejo que é mais relevante. É a gente, enquanto líder, se permitir errar também e assumir os erros. E isso tem muito a ver com o ego, né? Muitas vezes o líder não quer assumir que errou porque ele, com o ego dele, ele vai dizer, não, eu não posso errar, né? E ao contrário, quando você assume, né? Olha, aqui acho que não foi boa a minha decisão, eu teria feito diferente, acho que teria sido um resultado melhor. E aí, com isso, as pessoas vão começando a se sentir naturalmente mais tranquilas em pensar, poxa, se até ele, né, revisou a posição dele, né, evoluiu o voto, né, como diria, né, os advogados, por que não eu também posso, né, errar? Então, acho que é isso, né, se colocar como humano, né, esse ponto acho que é bem isso. Aí eu queria fazer um gancho agora, Chile, assim, a segurança psicológica, nitidamente, ela traz valor para o negócio, né? Porque ela permite você colaborar, inovar, evitar o custo de fazer um remendo no backdrop, né? Então, ali com o exemplo do Tonho, né? Então, e diminuir custos. E na nossa vida mais, vamos dizer, pessoal, né? Isso também, imagino que deve ter ganhos, né? Como que a gente faz aí um gancho em relação a essa segurança psicológica nos demais das demais áreas da nossa vida, nos demais relacionamentos, porque no final nós somos seres integrados, né? Não adianta te dizer que não, você é uma pessoa, você é mãe, você é filha, você é mulher, você é marido e o profissional é outro. Não, essas coisas elas estão também interligadas. Fala um pouquinho para a gente sobre isso, por favor. Maravilhoso. Queria retomar um ponto que tu trouxe que eu achei essencial, Fabiola, sobre a questão de que a liderança é uma postura, né? Muito antes de ser um cargo, é uma postura. Ou seja, tipo, todos nós temos essa capacidade de estar influenciando o ambiente positivamente, impactando as pessoas. E isso é liderar. E quanto mais a gente tem essa consciência, não importa se a gente é um especialista, se a gente já assumiu alguma função, de liderança mais formal ou não, mas a gente tem essa capacidade de impactar pessoas. Então, essa dimensão, por isso que a questão de que todas as pessoas podem criar esse ambiente, podem ajudar a construir esse ambiente, né, que é mais seguro para todos. E aí, quando a gente olha para a questão do, digamos, executiva que já está num posto formal e alto, né, um C-level, e tem essa dimensão do reconhecer o próprio erro, tem essa dimensão de maturidade emocional, né? Porque é muito sobre isso, se perceber como ser humano, se reconhecer e ser exemplo nesse sentido, inspiração. Porque quando alguém está num nível, digamos, alto, reconhece, ele está mostrando que a nossa humanidade, ela não é só natural do ser humano, mas ela também é bem-vinda. Ela é bem-vinda porque é ela que nos faz crescer. Quando a gente consegue perceber que, de repente, a gente agiu de uma forma que não foi a melhor e que isso gerou uma mudança, uma transformação, um aprendizado que me coloca hoje numa outra situação onde eu posso fazer uma nova escolha. E que todos nós podemos, né, fazer novas escolhas. E aí sim trago esse gancho sobre a questão do ser humano. Eu sempre digo que o líder que você é a pessoa que você é. Isso vem até de um professor indiano, Raj Sisodia, ele e a Nilima Bah, eles trabalham liderança Shakti, que é uma abordagem que eu adoro, que fala sobre a integração das energias do feminino e do masculino interno, e traz muita dimensão de que eu, como líder, me desenvolvo de dentro para fora, como uma pessoa inteira. E quando eu estou nessa dimensão e eu olho para minhas outras relações, na minha vida como um todo, eu consigo trazer essa dimensão de humanidade, de abertura, né? De sair do ego, de me abrir, literalmente isso, me abrir para as pessoas num nível muito mais profundo. Então, quem é capaz de fazer isso tem uma vida muito mais rica. Porque quando a gente coloca barreiras de proteção, a gente se afasta das pessoas. A Brené Brown traz isso de uma forma muito bonita também, né? Quando a gente coloca a nossa armadura de proteção, a gente não se protege só dos sentimentos
negativos, as emoções difíceis. A gente se protege, inclusive, de viver emoções como alegria. A alegria plena, ela vem de um estado vulnerável. Ela vem dessa dimensão. Então, quando a gente consegue tirar essa armadura e acessar esse nosso lado profundo humano, a gente se abre a relações mais íntimas, relações de proximidade real, e a gente consegue sair do que hoje está sendo o maior problema na humanidade, que é a solidão. Tem até um fato que a Brené traz, que eu acho muito bacana, que as Forças Armadas dos Estados Unidos, eles trabalham muito a dimensão da liderança, né? E não sei qual é o cargo da questão militar, mas uma pessoa de alta patente, uma mulher de alta patente com seus liderados, soldados, eles estavam relatando muita exaustão, enfim, um cansaço muito alto e tal. E quando ela foi conversando com eles, já nesse caminho, que é da vulnerabilidade e coragem, que a Brené traz, eles foram perceber que essa exaustão que eles estavam relatando, na verdade, é que eles estavam se sentindo sozinhos. Então era solidão. E quantos de nós no mercado de trabalho, no mundo corporativo, também não nos sentimos sozinhos, né? E aquilo pesa. É muito sacrifício se sentir sozinho, isolado. E quando a gente consegue se abrir, a gente consegue se conectar com as pessoas e ver que elas também estão vivendo isso. E quando a gente traz isso para nossa vida pessoal, a gente consegue relacionamentos afetivos que são de apoio, né? Tipo, ter pessoas que você pode trazer o seu melhor e também a sua dor, o seu momento de fragilidade, e ter aquilo, tipo, apoiado, né? Saber que a gente está em reciprocidade. Então, isso para a família é uma coisa fantástica. Eu, no caso, sou casada há muito tempo e tenho duas adolescentes. O que eu vejo aqui que eu acho lindo sobre segurança psicológica é que toda noite a gente janta junto, né? Todo mundo e tal. E aí a gente fica conversando sobre como é que foi o dia e conta, né? As meninas contam história, a mais velha agora foi para a faculdade, a mais nova entrou no ensino médio. Então, assim, ó, esse contar, esse compartilhar, às vezes é de coisas alegres, às vezes é coisas curiosas, às vezes é de uma situação que a pessoa se sentiu vulnerável, uma situação desconfortável, de coisas simples, mas em poder contar aquilo, né? Abrir e trazer é algo tão fortalecedor, tão maravilhoso, que traz essa dimensão. Eu não estou sozinho, eu me sinto acolhido, eu me sinto apoiado, eu me sinto nutrido, amado. E nós, enquanto seres humanos, o que a gente mais precisa é isso. Sentir de que tem alguém que se importa com a gente, de que a gente não está sozinho, né? De que a gente tem apoio e que a gente é amado. É o que o ser humano mais quer. Só que isso também é uma conquista. A gente se abrir, cultivar essa capacidade, né? E poder permitir que as pessoas se aproximem, ao invés de criar barreiras que nos afastem, né? É interessante que você está falando de relacionamentos. Agora a gente já até pulou, né? Saímos da liderança, né? Do profissional e saímos para outras questões. E de fato tem um documentário no Netflix, mas é um livro também, né? Das Blue Zones, né? Das zonas azuis, onde as pessoas vivem mais de 100 anos. E um dos elementos que é mais comum nessas regiões, tem várias regiões do mundo, né? É justamente os relacionamentos, né? O quanto que os relacionamentos são importantes para que você tenha longevidade, né? Então, de fato, se você procura longevidade, você tem que se alimentar bem, você tem que fazer exercício físico, mas você também tem que procurar cultivar esses relacionamentos, né? E a importância de você trazer essa segurança psicológica para que eles realmente sejam longevos, né? Para que você viva a sua vida aí com muitos relacionamentos ao longo da vida. Muito legal. Shirley, você falou vários livros. Você falou da Liderança Chakra, você falou do livro da Brené Brown. Faz uma listinha aí de livros para quem quiser, ou se você quiser, depois deixa essa listinha e a gente coloca aqui na descrição do episódio. Mas se você puder falar assim, alguns livros para quem quiser, ou livros, ou enfim, artigos, podcasts sobre esses temas. Ah, bacana. Eu acho assim que, em termos de segurança psicológica, tem um livro que é, digamos, da Amy Edmondson, que é uma das pioneiras nisso, que é professora em Harvard, só que é um livro, digamos assim, um pouco mais denso, que é sobre a Organização Livre do Medo, mas vale a pena, é muito rico. Já um livro do Timothy Clark, ele é muito mais palatável, muito prático, então é um livro que, para primeiro contato, eu acho que é Que essencial, é que é aquele essa. das 4 fases, né? Isso, os quatro Tá. estágios, esse aqui, ó, que eu vou mostrar aqui para quem está Isso, vendo, né? tá. Quatro Uhum. estágios da segurança psicológica. E o da Brené Brown, o que é mais conhecido é A Coragem de Ser Imperfeito, mas ela tem um livro que é voltado para o ambiente de trabalho, que é o Coragem para Liderar. O Coragem para Liderar, ele traz toda essa dimensão, no caso de vulnerabilidade e coragem, mas para o ambiente profissional,
mais focado em liderança. Então, ele é muito bacana. E ele também é uma leitura super agradável, então vale muito a pena. O Liderança Shakti é um livro que eu amo. Ele já tem uma dimensão, assim, ele é mais profundo, mas ele é muito bacana, que ele traz, inclusive, exercícios. Que a gente vai, não é aquele livro que você lê rápido, não. Você lê, você para, você reflete, você faz alguns exercícios e ajuda muito na tua evolução como ser humano, integrar as nossas partes internas, né? Que é um tema que eu acho vital hoje. A gente, ao mesmo tempo que a gente sabe ser diretiva, focada, prática, racional, firme, mas a gente também saber ser acolhedor, saber escutar, saber ter empatia, compaixão, saber ter também criatividade, flexibilidade, né? Que são dimensões complementares. E a vida nos pede ora uma coisa, ora outra. Às vezes no mesmo dia. Tem hora que você tem que ser firme, daqui a pouco você precisa, né? Às vezes na Ter um mesma reunião, às vezes na mesma reunião, você tem que fazer a limite. mesma coisa. Isso, cara, e essa habilidade, gente, é uma coisa assim, é fantástica, ela muda a vida, porque a gente consegue ser muito mais próspero, bem-sucedido, mas sendo leve, sendo feliz, né? Podendo dar risada, você entender. É bem isso, eu tenho horas que eu vou estar numa conversa difícil com alguém, mas daqui a pouco eu já estou num momento de descontração com aquela pessoa, um momento onde eu me sinto conectada com aquela pessoa, que a gente está, digamos, no mesmo barco, né? Então é muito legal a gente trazer isso para o trabalho, essa dimensão da nossa inteireza, né, Fabiola? Acho que tudo isso passa, e é muito disso que eu gosto de trazer na liderança integrativa, é restaurar a nossa inteireza. Quando a gente restaura isso enquanto ser humano, a gente consegue também ajudar a curar isso no mundo. Porque essa é a verdade, nosso mundo, ele acabou se tornando meio polarizado demais, tipo, só números, só resultados, só pragmatismo, sendo que a gente precisa disso também, mas a gente precisa trazer essa dimensão complementar, né, que traz essa flexibilidade, essa leveza e essa conexão maior entre as pessoas. Só que para fazer isso nas empresas ou na sociedade, só se eu fizer primeiro em mim, né? Sempre tudo começa em nós mesmos. É isso aí. Se você quer uma cidade limpa, comece limpando a sua calçada, né? Um ditado judeu que fala isso, e isso tem tudo a ver em você investir no seu autoconhecimento, no seu desenvolvimento, para poder, somente assim você vai poder extravasar toda essa inteireza, toda essa beleza, né? Tudo isso de bom para que quem está à sua volta, né? E aí, Shirley, eu queria de novo, né, falar sobre o nosso curso que no segundo semestre a gente vai ter, que é esse curso de liderança para pessoas que querem desenvolver suas carreiras executivas no setor elétrico. O que a gente percebe é que, do ponto de vista técnico, às vezes as pessoas já estão até confortáveis, né? Não, eu já passei por várias carreiras, de vários níveis de analista, especialista, e agora eu quero me sentir pronto para dar aquele salto quântico para uma carreira de liderança, né? E às vezes o que falta é isso, né? Esse polimento em relação a esses elementos da liderança. Então, acho que vai ser muito legal, porque a gente vai trazer, além da Shirley, tem mais quatro professores, eu acho que é isso, mais quatro. Eu vou ser também uma das professoras do curso, É, né? somos em cinco, isso mesmo. Somos em cinco, né? E a ideia é justamente isso, né? Trazer todo esse aparato, né? Para que a pessoa consiga se sentir mais preparada para assumir esses cargos ou assumir cargos, ainda que já esteja numa zona de liderança, vamos dizer assim, formal, né? Cargos um pouco mais altos. Então, acho que vai ser super interessante para trazer esses vários olhares, né? E a gente está muito feliz aí em logo, logo a gente vai colocar uma página no site da Red em que a gente vai chamar as pessoas para se cadastrar e a gente, claro, vai avaliar, não é todo mundo que vai poder fazer o curso, porque a gente quer pegar pessoas que estejam mais maduras, estejam um pouco mais preparadas, né, que já possam utilizar mais rapidamente todo esse cabedal aí de informações e de formação. Muito legal. Shirley, nosso bate-papo chegou ao fim. Ah, Ó, é assim, passou rápido. Queria te agradecer demais. A escola está de portas abertas para você, lógico, né? Sempre. E eu queria que você deixasse um recadinho final aqui para os nossos ouvintes. maravilha. É, só uma coisa, Fabíola, que eu quero te ajudar a lembrar que a gente vai ter também uma aula aberta na Rede ainda, em maio. Verdade! Então já Então, começa falando da aula. isso, então, exatamente. Então, daí já é eu acho que é uma forma bem legal de quem já está se achando, será que é meu momento de trabalhar? Porque quanto mais a pessoa vai crescendo na carreira, mais ela sente falta de se fortalecer nas competências humanas, de liderança, etc. E isso é desenvolvível, né? É treinável, isso é importante. Então, acho que é uma oportunidade já para você sentir se é o seu momento, né?
E dentro dessa dimensão do desenvolvível, uma coisa que eu queria também compartilhar com quem está nos ouvindo é que eu estou criando meu primeiro curso digital. E ele vai ser sobre comunicação na liderança, porque é um tema assim que sempre é muito demandado, né? Então, me acompanhe nas redes sociais para, assim que lançar o curso, você já saber e poder participar e poder usufruir desse benefício. Porque a grande questão, eu acho que essa é a mensagem final, é que, independente de que empresa a gente esteja trabalhando naquele momento, quem é responsável pelo nosso próprio desenvolvimento, pelo nosso crescimento, pela nossa carreira, somos nós mesmos, né, Fabiola? Então, quando a gente assume essa responsabilidade, tem essa consciência que são as minhas escolhas, é como eu decido investir o meu tempo, o meu recurso, para crescer como ser humano, para evoluir nas minhas capacidades, isso vai ter uma resposta da vida, que eu digo, que é natural. Então a gente vai, se a gente está preparado e surge uma oportunidade, é muito mais fácil de eu aproveitá-la, né? Do que eu esperar algo que me demande de fora para dentro. Então o convite é que cada um de nós possa fazer esse exercício de olhar para si, ver o que que eu preciso desenvolver agora, onde eu posso focar agora para me tornar um líder melhor, um ser humano melhor, né? Para que a gente possa aproveitar as maravilhas da vida, os convites da vida de uma maneira plena, florescente, né? E assim também se sentir mais realizado e mais feliz. Shirley, como é que faz para te acompanhar nas redes? Como é que Ah, você faz? então, tem um canal do YouTube que tem um conteúdo super rico, que é Shirley Ortiz. No LinkedIn, Shirley Ortiz S. No Instagram, Shirley Ortiz Underline. TikTok também tem, mas eu não lembro. Mas enfim, e aí a gente está assim, produzindo conteúdo continuamente, até para também ter essa questão de democratizar, né, o acesso, né, Fabiola? Porque como eu trabalhava muito só em company, eu comecei a perceber, nossa, mas tanta gente precisa dessa visão mais integrativa, trazendo essa dimensão de mais riqueza para a vida, né, evoluindo. E aí os canais, as mídias sociais se tornaram uma forma muito benéfica para isso. E uma coisa que eu queria contar, porque é muito legal, que é assim, ó. Eu resisti por muito tempo para vir para essa questão do digital. Muito. Porque a Fabiola me conhece, sabe que eu sou muito assim, personalizada, aquela coisa, a cada pessoa, a cada empresa. E aí a vida vai mostrando, né? Então, no ano passado, eu fiz uma pós na PUC do Paraná, uma pós na PUC Digital do Paraná, que o tema era espiritualidade, carreira e sentido da vida. Super profundo, só que era toda digital. Então, tinha as aulas gravadas e tinha uma vez por mês um encontro ao vivo. E eu fazendo uma dessas aulas gravadas, chegou um momento onde eu tive tipo uma epifania, tava eu lá chorando. Disse assim, nossa, pois falou muito comigo. E depois eu pensei assim, gente, o que que é isso? O que que está acontecendo? Essa aula tá gravada, nem tá falando só comigo, mas me tocou profundamente. E aí eu percebi, nossa, funciona. Então eu posso levar o meu propósito para mais pessoas através do digital, porque dá certo. E eu sou muito assim, movida a propósito, né? Eu só faço o que eu acredito. Então, essa experiência própria me levou a. Não, agora tá na hora de eu ampliar, expandir e chegar a mais pessoas. Que legal. O Shirley, seu site é www.shirleyortiz.com.br. .br. Isso. Então, imagino que no site tem todos os Ótimo. links, né? Tem link para YouTube, link para LinkedIn, link para tudo. Então, quem quiser saber mais Bem da Shirley, lembrado, perfeito. acho que é melhor. E aí, também, se quiser na área de mentores, lá da escola, da Rede, também a Sheila é uma das nossas mentoras. Foi a minha coach, a minha mentora 2 vezes. Então, eu sou, assino embaixo aí, para quem quiser ter esse tratamento mais personalizado e individualizado com a Sheila. Muito bom. Sheila, então, você já sabe, né? Você agora é nossa, daqui para frente a gente vai te ver com mais frequência aqui na Rede Energia. Muito prazer. Obrigada. Muito bom que a gente possa ter novos encontros, novas trocas. É uma alegria estar com vocês. Muito bom, Beijo. gente. E depois aqui, vocês deixem o seu 5 estrelas, o seu joinha para gente, porque assim esse conteúdo vai para mais pessoas. E até a próxima. Este foi mais um episódio do Redcast, que também está disponível no YouTube e na plataforma da Red Energia. Acompanhe o Redcast na sua plataforma favorita e receba uma notificação sempre que adicionarmos um novo episódio. Se você gostou desse episódio, não esqueça de compartilhar e deixar um comentário ou avaliação. Até a próxima!